Geografia, uma maravilha de redescobertas. Assista agora, com produção do professor João Batista. Dispersão da população humana moderna. Olá, queridos alunos de Geografia Populacional. Tudo bem? O recurso que iremos interagir é através de leituras dos meus textos. Queridos geógrafos, neste método, não existe a arrogância do mestre. O que o professor diz não é a verdade absoluta. Todos podem tirar dúvidas, comentar, acrescentar informações e externar opinião. Que bom. Ok. Durante a aula ou no final vocês questionarão e debaterão. Certo? Maravilha. Certo. Gosto de ler textos de aulas. Eu também. Já podem ler. Na videoaula anterior foi observado que, apesar de indivisíveis, são destacados dois movimentos que convergem para a caracterização de uma geografia em constante mudança, o vertical e o horizontal. Produzem o que se tem denominado dinâmica populacional. A dinâmica vertical alimenta a análise quanto ao impacto que o crescimento natural, ou saldo entre nascimentos e óbitos, provoca nos contornos demográficos e cartográficos do espaço geográfico. Por outro lado, o migratório, diferença entre quantos saem e quantos entram, fornece análise quanto aos deslocamentos de uma área para outra. Neste vídeo dedicaremos uma breve análise acerca do movimento horizontal ou migratório. Isso remete aos primeiros deslocamentos em massa da população humana pelas diferentes regiões da Terra, que começaram no nordeste do continente africano. Obrigado pela leitura. Meus queridos alunos, para se compreenderem os grandes deslocamentos das populações humanas é necessário que se estude como as pessoas surgiram e como se dispersaram pelo mundo. Dispersão das populações humanas modernas. Vamos conhecer a origem do processo migratório da humanidade. Tudo bem? Sim, Vamos sim, lá. claro. Legal. Beleza. Muito Valeu. Origem. Vamos lá, futuros geógrafos. Preciso da atenção e participação de vocês. Professor Batista. À vontade. Eu aqui. Pode falar. Também queremos participar da leitura dos seus textos. Pode ser? Sem dúvida, jovem aluna. Agradeço imensamente. Teacher, quero ler. Vamos lá, meu rapaz. Depois eu. Será um prazer. Vai lá. Há consenso de que a origem do homem moderno está na África. Núcleos familiares se formaram há 3,8 milhões de anos, mas não obedeceram a uma evolução cultural linear e reduzida à escala tópica. Entre 700 e 200 mil anos atrás deu-se o desenvolvimento de populações do Homo heidelbergensis, descendente do Homo antecessor ou erectus. Teacher, essa pronúncia está certa? Jovem, não se preocupe com isso. Obrigada. Pode continuar, meu rapaz. Denominado primeiro homem africano. Portanto, o ser humano moderno vem resultar das muito antigas linhagens do Homo sapiens ou homem racional africano. Para melhor entendermos, façamos uma viagem paleográfica pela Terra, considerando que nos seus 4,5 bilhões de anos, o planeta tem sofrido ações e mudanças significativas na sua constituição física e biológica. A necessidade de se compreenderem os processos que envolvem, além de outros, o geológico, o biogeográfico e a sua humanização, forçou a sua divisão em escalas geológicas, como eras, períodos e épocas, subdivididas em idades e fases. Essa divisão levou em conta não apenas as convulsões da crosta terrestre, também o zoísmo ou ambiente propício ao desenvolvimento de seres vivos, estando os animais no topo da cadeia. São as seguintes: Azoica. Geologicamente primitiva e sem vida. Também conhecida como arqueozoica, inclui nomes como anticambriano ou criptozoico, ou pré-cambriano. Para muitos autores o início da Terra integra o pré-cambriano inferior, ou arqueano, pré-cambriano médio e proterozoica ou pré-cambriano superior, ou algonquiano. As eras arqueozoica, ou arqueano, e proterozoica, ou algonquiano, são para variados estudiosos, o mesmo que a era pré-cambriana. Paleozoica. Queridos alunos, observem e pesquisem mais sobre os períodos do Permiano ao Cambriano. São muito interessantes, principalmente para quem tem gosto pela natureza antiga. Paleozoica. A Era da Vida Antiga.
Mudanças geológicas e biológicas significativas através dos seus demorados períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Entenderam? Ânimo. Mais vida. Vida. Vamos lá, todos participando. Como era a superfície da Terra? Boa. Dispersa em supercontinentes, mas a partir da era Mesozoica passam a assumir as formas atuais. Nessa era, especialmente no Devoniano e Carbonífero, existiram artrópodes como trilobitas, moluscos, equinodermos, insetos, anfíbios e peixes primitivos. Também foi ambiente de répteis no Permiano e de grandes vegetais pteridófito ou sem sementes. Irmão, quantos nomes complicados, hein? Tem toda a razão, jovem geógrafa. Professor Batista. Diga. Então a fitogeografia seria representada principalmente por vegetais pteridofíticos, não é? Pode chamar assim se quiser. Você está no caminho certo. Podem questionar à vontade. Façam perguntas. Mesozoica. Observem os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Permiano, último período do Paleozoico, apresentou grandes instabilidades paleoclimáticas e fez transição para o Triássico Mesozoico. O seu final foi marcado por interrupções bruscas na evolução da vida. O desastre climático promoveu o amortecimento e até o desaparecimento de vegetais e muitos grupos de animais. Estou gostando de saber tudo isso. Muito mesmo. Vamos lá. Que bom, jovens geógrafos. É um modo de recordar e redescobrir características importantes sobre a vida antiga. Olha, agora são os dinossauros. Cuidado. Meu amigo, adoro esse assunto. Também. Fala, colega, fala aí. 3. Mesozoica. Períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Era da vida intermediária. Sendo a Terra povoada por gigantescos répteis. Que medo. Coitadinhos. Papa parece. Morreram. Parece Sei um não. monstro de Iriam de comer cinema. a gente. Cenozoica. Cenozoica ou Neozoica. Nesta era são patentes populações de mamíferos e de plantas superiores densas e diversificadas, possuindo flores, sementes e raízes. Correspondem às espermatófitas ou fanerógamas, como é o caso das coníferas. Representam um grande salto além das criptógamas, espécies inferiores, como algas, fungos. Teve início há aproximadamente 70 milhões de anos, na transição da época Cretácea para a Paleocena, do período Terciário. Além do Paleoceno, outras épocas foram Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno. Olha o bichinho. Socorro. Parece um rato. A era Cenozoica carece de mais atenção nesta abordagem populacional por se tratar de uma escala de tempo que inclui um mundo fanerozoico, favorável ao pleno desenvolvimento da vida superior. Essa era tem dois períodos, o mais antigo é o Terciário, neste incluídos Paleógeno, que está dividido em Paleoceno, Eoceno e Oligoceno, o Neógeno, tendo o Mioceno e o Plioceno. Mais recentemente se tem o Quaternário integrado por Pleistoceno e Holoceno, podendo ser denominado tecnógeno devido à inclusão da modernização. Vi no texto do professor que o tecnógeno é marcado pelo uso da natureza como recurso, adquirindo valor de troca, estando sujeita aos impactos causados direta e indiretamente pelo ser humano. A vida no Quaternário. Muitas florestas deram lugar às savanas, um ambiente menos úmido, na África. Essa grande mudança biogeográfica influenciou nas adaptações humanas evolutivas. Há aproximadamente 1 milhão de anos, os já numerosos núcleos familiares evoluíram para clãs e daí para as primeiras grandes populações humanas, com especial atenção para os sítios relativos ao Homo heidelbergensis africanos, Homo rhodesiensis, descendente do Homo ergaster ou Homo erectus africano, antecessor do Homo sapiens ou homem moderno. A dispersão geográfica do Homo heidelbergensis se deu há aproximadamente 700 mil até 200 mil anos do sul ao nordeste da África. Seguiu no sentido transcontinental para a Ásia, afirmando-se ali o Homo denisovano ou Homo denisova, e para a Europa, ocupação pelo Homo neanderthalensis. Assim, os mais antigos hominídeos são do Homo erectus ou Homo ergaster, na África. Evoluíram para o heidelbergensis africanos. Homo rhodesiensis. Por conta de uma geografia adversa, parte dos heidelbergensis permaneceram no continente original. Outros migraram para a Ásia, Homo denisovano, e para a Europa, Homo neanderthalensis.
A presença pioneira da espécie hominínia pode ser asseverada em fóssil humano de 200 mil anos e 160 mil anos, encontrado naquele continente. O Homo heidelbergensis africanus originou outras espécies da família Hominidae, gênero Homo, Homo denisovano, espalhados na Ásia, e Homo neanderthalensis, pela Europa. Outros achados em outros continentes têm datação mais recente, sinalizando para um processo migratório e de convivência nos velhos continentes. O Homo neanderthalensis foi espécie descendente do Homo heidelbergensis africanus, quando este migrou para a Europa. Diferenciado de humanos modernos, que eram gêneros de pouca mudança gênica e mais vulneráveis aos climas extremos, o Homo neanderthalensis viveu paralelamente a Homo sapiens a partir de aproximadamente meio milhão de anos. Eram mais resistentes ao frio e melhor se adaptavam às transformações ambientais, necessitando de menos melanina, visto se considerar a Europa uma região com menos radiação solar. Em parte, isso explicaria as suas peles brancas. Reconstruindo o processo. O homem moderno surge na Etiópia e adjacências, com traços antropofísicos característicos e tendo se originado do Homo heidelbergensis. Por questões de sobrevivência diante de mudanças climáticas e escassez alimentar, dispersou para o Oriente Médio, berço das civilizações, e conviveu com neandertais na Europa, também descendentes do Homo heidelbergensis africano. Apesar de a princípio serem considerados espécies diferentes, procriaram e trocaram de material genético. Ainda na África, o Homo sapiens mostrou-se menos peludo que outros humanoides e isso implicava a necessidade de mudanças fenotípicas, como na cor de pele, dos olhos, traços da face e textura dos cabelos para suportar a radiação e o calor africanos. Em um dado momento, sob tal efeito climático, as pessoas careciam ficar cada vez mais negras, desenvolvendo densos pigmentos melânicos protetivos que definiriam cor da pele, cabelo e olhos, para serem selecionadas para aquele ambiente. Continuando, professor. Esta população, devido às suas longas exposições aos ambientes megatérmicos, obteve estímulos de melanócitos formadores de melanina. Daí o seu escurecimento epidérmico e estimulação funcional, registrando-se mais defesa natural às novas exposições. Cabelo crespo e denso, nariz largo e narinas bem separadas, como exemplos, são artifícios da natureza para a adaptação de pessoas aos climas dos referidos ambientes tropicais, sendo, enfim, defesas naturais. O que pode ser conclusivo nessa análise sobre a diversidade da raça humana é que, outrora, as correntes migratórias não tinham caráter supraespacial, contudo, alguns grupamentos de pessoas negras se espalharam involuntariamente no sentido África, Ásia, Europa, Austrália e América. Outros ficaram isolados, também forçados por ajustes naturais dos deslocamentos de placas tectônicas e mudanças climáticas. Nas regiões menos ou pouquíssimo luminosas e frias, as demoradas interrupções solares fizeram pessoas negras perderem gradualmente vitaminas essenciais, como D, B9 e K. Sob o efeito de colapsos ambientais dispersores, uma rarefação do eumelanin, eumelanina. Responsável pela tonalidade preta e marrom da pele, cor dos olhos e cabelos, além de ser grande dispersora de raios UV em numerosas pessoas negras, trouxe as suas relativas e pontuais extinções. Embora a pele negra protegesse da radiação, uma perda de vitaminas essenciais à vida e à sua reprodução foi desastrosa. Contudo, por seleção natural, muitos melhores adaptados resistiram aos efeitos da radiância e tiveram descendentes férteis. Outros, ainda com pele clara e exposta devido à menor capacidade de produção de melanina, sucumbiram. Nesse ínterim, emigrando da África, outros descendentes do Homo heidelbergensis africano como Homo neanderthalensis, se estabeleceram na Europa. Já o Homo denisovano se alastrou pela Ásia. Os eventos glaciais que ocorreram na Terra funcionaram de dois modos mais significativos, ora como barreiras geográficas e ou aprisionadores desses povos, ora como extensões de ligação com outras áreas, portanto, dispersores. Além disso, muitos animais e formas vegetais extinguiram-se e limitaram a disponibilidade alimentar, pressionando a dispersão de povos negros. Por outro lado, especialmente naquele momento, o ato de se deslocar estava fortemente articulado às variáveis intervenientes,
como condições do meio. Limitação técnica, conhecimento preso ao metafísico e outras, no universo da distância que seria percorrida. Diante dos obstáculos e restrições de conhecimento sobre o mundo lá fora. Chegados há muito tempo nos ambientes mesotérmicos e frios, bem diferentes do continente africano, pessoas ainda não brancas desenvolveram uma maior adaptação à pouca irradiação de luz solar e ao frio, sem necessidade de a pele escurecer ou o cabelo encrespar. Obviamente, as pessoas mais sensíveis à radiação solar, isto é, de peles mais claras, tinham ali o melhor abrigo e condições de desenvolvimento e perpetuação da espécie. A substituição por grupos mais adaptados às novas situações climatéricas frias. No caso nebulosas e pouco radioativas, desenvolveram ao longo de milhares de anos menos pigmentação eumelanina e mais feomelanina, que era menos protetiva. Isso pode explicar o cabelo louro e pele não melânica nas populações brancas. A dinâmica de distribuição espacial da raça humana pode mostrar situações como 1. Sedentarismo a nomadismo. 2. Nomadismo a constituição territorial, tendo como fundo a busca por terras produtivas, planícies e rios. 3. Mutações genéticas. 4. Das fortes relações deterministas à fenotização dos traços raciais, sendo caracteres visíveis como cor da pele, tipo de cabelo, ângulos faciais e outros. 5. Regiões frias e temperadas como palcos de tribos brancas caucasoides e amarelas mongólicas. 6. As regiões quentes preservaram grupamentos negros, negroides, nos seus meios naturais, assim como segmentos de mongólicos. 7. Migrações locais e intensificação dos deslocamentos espaço-mundo, com tribalizações, aldeamentos, práticas de comercialização de utensílios e alimentos. Produtos de guerra e abrigo. 8. Constituição de civilizações. 9. Relações com valor de uso, valor de troca, escambos e moedas. 10. Clãs, divindades e heróis. Afirmação das dinastias e das classes dominantes e dominadas. 11. Lutas por espaços mais amplos e lucrativos. Guerras locais regionais. 12. Guerras suprarregionais. Dominações e escravizações. 13. Trocas culturais. 14. Hegemonias, supremacias geopolíticas e econômicas. O Epiones, o tecnogênico e as migrações recentes.